Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, temos o engenheiro Castro Fernandes connosco. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Hoje, em primeiro lugar, vamos abordar o tema das obras a decorrer na cidade. Temos as obras para as novas rotundas de Fontiscos e da Ermida que continuam a avançar a bom ritmo. Sim, quanto ao ritmo não há críticas. Embora houve ali uns períodos de paragem, o período de verão, de agosto, às vezes é lógico que ocorram alguns problemas. Aliás, em relação às rotundas, eu só acho que há um problema, e é perigoso, é que a sinalização de obra, a sinalização nas rotundas, dado que aplicaram os pavimentos e não estão ainda pintados, devia haver uma sinalização mais cuidada para evitar acidentes, evitar problemas. É o único problema que eu vejo. É lógico que a obra ainda está a meio, falta a última camada de betuminoso, faltam as pinturas, faltam os pormenores, falta a sinalização vertical, falta a sinalização horizontal e falta uma coisa fundamental que é o que prejudica também muito a circulação, especialmente de noite. O problema é de noite, é a iluminação. Isso é o problema que nós já falámos da obra. Exato. Da questão a da iluminação, julgo que vai ser feita. Acho que em rotundas tão importantes como a de Fontiscos e a rotunda da Ermida, se não houver sinalização, pode ser um perigo. Portanto, estou convencido que vão colocar, além da sinalização, a iluminação, porque de noite e agora no inverno e tudo é muito difícil. Agora, de facto, o que se espera é que aquelas obras que andem, para que antes do inverno propriamente dito já possamos circular e possam ser feitas algumas pequenas correções. Portanto, são duas obras positivas para o concelho, para a cidade, porque permitem, através das variantes, chegar aos locais melhor, à zona industrial de Fontiscos, à zona industrial de Ermida, ao centro da cidade, à zona industrial a norte da rotunda de Fontiscos também, que é uma zona que também tem lá muitos pavilhões. Portanto, tudo isso é importante para o bom funcionamento e a circulação automóvel. Temos também a Avenida Soeiro Mendes da Maia, que se tem visto alguns progressos, após um período que aparentemente estavam paradas, só que nesta já há relato de alguma insatisfação em relação à largura da via, pois os autocarros para passarem sobem aos triângulos de cimento que estão a ser colocados, nomeadamente ali no cruzamento com a rua Dr. Oliveira Salazar. Sim, é ali, mas é com a rua panorâmica. No entroncamento com a rua panorâmica, há ali uns separadores que de facto já se nota lá o rodado dos pneus pintados a preto, não é? São pneus pintados a preto. Penso que são alguns pneus cortados. Eu penso que isso é uma questão de projeto. Aliás, já desde o início que chamámos a atenção disso para a rua Professor Dr. Fernando A. Pires de Lima, que foi a primeira a começar. É bom que nos lembremos que começou em meados de 2021 para terminar no início de 2022. Demorou muito mais. Já nessa altura, e não fomos só nós a alertar, foram várias instituições que todos dizíamos que, dado que passam ali muitos autocarros, muitos autocarros que circulam da central de caminhonagem para a zona de Vila das Aves e para a zona de Guimarães, passam ali e ao cruzar uns pelos outros, aquilo é à tangente. Eu passo lá todos os dias, eu vou de carro, se vier um autocarro, eu acalmo e quase que paro. Os autocarros que não andam mais, o que sucede é que já têm partido uns espelhos. Pois. Enquanto se ficar pelos espelhos, estou como diz o outro. Eu ali acho que foi dado um perfil transversal demasiado encurtado, podia ser mais largo e os passeios podiam ficar menos largos, é a minha opinião. Aliás, há ali outro pormenor, é que foram cortados muitos lugares de estacionamento que podiam ter sido mantidos. Aliás, eu considero um erro quando se faz requalificação urbana e se tira a seguir lugares de estacionamento, o que aconteceu, por exemplo, no Parque Dona Maria II, naquela rua a Poente, em que retiraram uma fila de estacionamento, tiraram ali 20 ou 30 lugares de estacionamento, que muita falta fazem, porque ali próximo é a loja do cidadão, é a segurança social, são as finanças, é o Instituto de Registro Notariado, é tudo, e portanto, quanto mais lugares de estacionamento houver, melhor, é a minha opinião.
Pois, mas as pessoas eu acho deslocam-se a que pé. a ideia agora é retirar os carros do centro da cidade e o pessoal andar de bicicleta. Sim, mas daí as pessoas, se calhar estarem não a sei, diminuir os eu não vejo as estacionamentos. pessoas andarem de bicicleta. Fizeram-se aqui várias marcações de ruas cicláveis. Recordo-me de uma em especial, que é a Rua Ferreira de Lemos. Francamente, vou lá muitas vezes e não tenho visto bicicletas a andar na rua ciclável. Vejo a Rua da Rastro, onde desenharam lá as sublarguras para as bicicletas, não vejo ninguém andar lá de bicicleta. Vejo a própria rua que vai da Rotunda Timor-Leste para a Ermida, também tem uma zona ciclável e essa até está mais protegida, porque é interior em relação a uma fila de árvores que lá foi plantada. Também não vejo, portanto, não há o hábito em Portugal para já de andar de bicicleta. Que se queira introduzir esse hábito, acho muito bem. Acho muito bem. Aliás, como sabem, a própria Câmara acho que comprou umas 30 bicicletas elétricas, nem sequer há bem para o exercício físico, e as bicicletas elétricas também andam meias desaparecidas. Então, na altura, vê-se uns miúdos das escolas andar nelas de um lado para o outro, mas agora nem se tem visto. Não sei onde é que elas estão, não sei se estão avariadas, francamente. Eu, como não as utilizo, não sei. Sei que o uso da bicicleta na cidade ainda não substitui o uso do carro. E depois, há uma coisa, a bicicleta é para uso interno. E há um problema com Santo Tirso. Santo Tirso não é uma cidade plana. E como não é uma cidade plana, o uso da bicicleta não é tão fácil. É mais fácil andar de bicicleta na Póvoa de Varzim, em Vila de Conde, geralmente em zonas costeiras, em Espinho. Em Santo Tirso é mais difícil e por isso não tem acontecido. Mas em relação à Avenida Soeiro Mendes da Maia, de facto, estreiteceram o perfil, a obra agora abriram, mas ainda está em fase provisória, há zonas que nem sequer pavimentadas estão, o trânsito de autocarros já por lá passa, eu também passo, eu vou muitas vezes para a Vila das Artes, tenho passado ali, mas de facto, quer os separadores, quer as larguras, ficaram muito pequenas, aquilo foram a códigos internacionais que dizem que só deve ter aquilo, mas também tem de se olhar à parte prática e ver o que é preciso de facto para não haver problemas. Aliás, e se me permitem, estreiteceram a Avenida Sousa Cruz, não sei para quê. Parte dela está estreitecida, como viram, os passeios alargaram, aliás, também puseram um tapete bituminoso nessa zona quando eu penso que não é necessário. A outra zona está pavimentada em cubos ou em paralelos, está impecável. É uma obra que tem, não muitos anos, terá 20 anos a pavimentação dessa rua, dessa Avenida Sousa Cruz, e, portanto, com as novas obras, opta-se muito pelo bituminoso, muitas vezes por causa do ruído causado pela vibração dos carros a passar com pneus nos pavimentos em cubos, mas há um problema, os carros não podem circular acima de determinadas velocidades. Aliás, aqui em Santo Tirso, e as regras são boas, nas chamadas zonas de coexistência, onde podem andar pessoas a pé, carros e veículos cicláveis, não se pode andar a mais de 20. Há aí vários sítios onde isso foi implementado e eu defendo. Se uma criança puder estar na estrada, um carro não pode vir a mais de 20. Pois. Portanto, é o que está definido, por exemplo, na Rua Oliveira Salazar. E muito bem. É o que está definido, por exemplo, junto ao Tribunal, na Avenida São Rosendo. Há ali uma pequena zona, que é a zona de coexistência. É um cruzamento, não há passagens de peões declaradas, mas há zonas onde circulam os peões. Até puseram um pavimento apropriado e reduz a velocidade. Mas em relação, como disse, às obras, o que é pena também é que demorem tanto, não é? Porque obras anunciadas para estar prontas em 2022, e estou a recordar-me das obras anunciadas no início da Fernando Pires de Lima, demoraram muito mais, continuam ainda a durar, ainda irão durar, e isso tem afetado muito o trânsito na cidade de Santo Tirso. Afeta o trânsito nos acessos, quem vem da zona nascente, quem vem de Vila das Aves, quem vem de Guimarães, através da rotunda de Fráticas, que era obrigado a ir para o parque, e no parque para-se ali à espera, porque só há um único entroncamento onde dificilmente se consegue entrar. Agora penso que abriram à pressa, entre aspas, para colocar, para os carros passarem, os autocarros, talvez por causa das aulas, mas agora vão ter de cortar outra vez, vão ter de colocar tapete bituminoso.
E, portanto, vamos aguardar e vamos ver. Olha, é vida. E também vemos quando ficar concluída para ver realmente como é que vai ficar ali, até pode haver alguma mudança de trânsito, não sei, que seja mais fácil passar. Quer dizer, eu desconheço porque o projeto daquela zona nunca foi divulgado publicamente. Pelo menos eu não tive acesso a ele. Nos jornais, na imprensa, pode ter aparecido uma pequena imagem 3D num post, talvez no Facebook ou coisa do género, mas publicações não houve, porque inclusive o jornal da Câmara, o chamado Santice, não tem saído habitualmente e, portanto, também lá podiam pôr esses projetos, não é? Agora, falando de obras anunciadas e ainda sem apresentação de projetos públicos, temos a variante que fará a ligação à Água Longa, prometida já em 2022 pelo Ministro das Infraestruturas numa visita a Santo Tirso, mas até o momento ainda não é conhecido o projeto que estaria pronto até o final do ano 2022. Não, de facto, o ano passado começou-se a falar muito da questão da variante entre Santo Tirso e Água Longa, para ligar a autoestrada A41, e numa visita do Sr. Ministro, eu penso que foi mesmo para a adjudicação da rotunda de Fontiscos, da rotunda de Ermida. Na apresentação pública que foi feita, julgo que lá embaixo, no Museu de Escultura Contemporânea, o Sr. Ministro disse, e o Sr. Presidente de Câmara também já o tinha referido, que estava a ser feito um estudo prévio para umas novas variantes, que, diga-se, não são coincidentes com aquelas que estão no plano diretor municipal de Santo Tirso de 2011. Esse plano diretor municipal previa umas variantes a partir da ponta passagem da zona limite entre Santa Cristina do Couto e Santiago da Carreira, iam ali pela encosta de Guimarães, por ali fora, até Água Longa, e iam ter a rotunda de Água Longa. A nova versão que disseram que iam fazer é com ligação direta da zona de Ermida à zona industrial, que iam seguir as variantes por ali, num traçado diferenciado, e que então foi prometido que em dezembro do ano passado, recordo perfeitamente, esse estudo prévio, não era um projeto, é um estudo prévio, porque é assim que se faz. Primeiro desenham-se as alternativas no PDM, há os corredores de proteção e as zonas de traçado, é assim que se faz, foi assim que se fez para a variante. Agora alteraram e querem fazer um estudo prévio para uma variante diferenciada do que está no PDM 2011, mas até dezembro, que era a data limite do ano passado para apresentar, não apareceu nada. Não ouvi falar mais de nada. Estamos quase em dezembro de 2023. Estranho. Pois, estamos em final de setembro, já passaram 9 meses, vamos ver quando é que a criança nasce, já passaram 9 meses. Não sei se será para o Natal deste próximo ano. Pode ser. É lógico que o Sr. Ministro já não é Ministro há uns tempos. Pois também, há um novo Ministro. Houve essa mudança, também pode ter interferido em alguma coisa, não sei, não é? Não sei. Quer dizer, o Ministério continua. As pessoas mudam, mas o Ministério continua. É como nas câmaras. As pessoas mudam, mas as câmaras continuam. E o trabalho, as estruturas que lá estão trabalham, têm de fazer o trabalho continuado. Portanto, isso aí é normal, é habitual e é isso que deve ser feito. Outra obra prometida já há vários anos seria a ligação de Vila das Aves a Rebordões através de uma nova ponte sobre o rio Bizela. Esta, da altura do engenheiro Castro Fernandes, na Câmara Municipal. Ontem mesmo colocou um post sobre este assunto, onde anexou o PDM do Concelho de Santo Tirso, aprovado em 2011, que contempla esta ligação. Quer explicar aos tircenses em que ponto ficou esta obra tão desejada e que não se vê? Quando fizemos o PDM, o Plano Diretor Municipal, que foi aprovado a nível superior pelo Governo em 2011, tínhamos de desenhar as alternativas nas plantas do PDM. Para o futuro. Uma delas, como dissemos há pouco, foi a variante à Estrada Nacional 105 entre Santo Tirso e Água Longa, de que já falámos, e outra foi a ligação entre Vila das Aves e Rebordões, para ligar mais rapidamente Santo Tirso. Quem é de Vila das Aves, quem vai a Vila das Aves, sabe que as pessoas geralmente saem ou pela Ponte Espírito Santo, na fronteira com Negrelos, ou então pela Ponte Nova, que é na Estrada Nacional 105. Portanto, o que é que os técnicos da Câmara apresentaram como proposta a mim? Apresentaram a proposta para o Plano Diretor Municipal que encurtasse esse traçado
E como, entretanto, nós fizemos, ou a Câmara foi fazendo, arrancou a obra comigo, a estrada de Paradela a Sense, que é uma estrada muito importante, aquilo que aconteceu que, em termos de planeamento, foi logo previsto no PDM o desenho e o traçado de uma ligação direta à reta em frente à LMA, aquela empresa que é a antigo Figueiredo e Maia, ali próximo da igreja de Rebordões, e isso encurtaria a ligação Vila das Aves Santíssimo em 1 a 2 km no mínimo. Mas, para além de facilitar, se calhar, as saídas em horas de ponta, não é? Sim. E por outro lado, evitava-se de passar na zona da Rotunda de Polerais, na zona da Rotunda para Santo Martinho do Campo, na zona da Rotunda para Roriz, a Rotunda do Barreiro, portanto, todos esses nós górdios, se me permissem, problemas, zonas problemáticas onde circula muito trânsito. Já o tráfego, muito do tráfego de Vila das Aves, evitava tudo isso e circulava e ia logo para Rebordões. De Rebordões a Santiço já é muito menos quilómetros. Portanto, e o que é que foi feito? Portanto, foi aprovado, colocado no plano diretor municipal o que é que se pretendia em termos de desenho, entretanto depois eu saí. A Câmara saiu, mas continuou. E aquilo que eu acho estranho é que passados 10 anos não tenha sido feito mais absolutamente nada. Portanto, houve mais que tempo de se começar a fazer os estudos, o estudo prévio e posteriormente o projeto de execução. E mesmo assim, havendo um plano de recuperação e resiliência, o PRR, que aliás dizia-se que queria permitir também a execução das variantes entre Santirce e Água Longa A41. Havendo o PRR, esta obra, na minha opinião, de ligação da Vila das Aves Santirce com uma ponte sobre o Rio Viseu, cabe no PRR. Portanto, mesmo que não haja projeto, mesmo que não haja estudo prévio, já houve a possibilidade de candidatar estas obras. Porque as rotundas de Fontiscos da Ermida foram incluídas no PRR, porque foram candidatas em devido tempo. E nesta coisa de obras, há um tempo para tudo. Há um tempo para idealizar, há um tempo para plasmar e desenhar nos planos diretores municipais oficiais, que é o que conta. Há um tempo para os estudos prévios, há um tempo para a execução. Mas as candidaturas para virem a ser aprovadas, que às vezes demoram tempo, já deviam ter sido feitas. E aquilo que eu deduzo é que não foram feita nada. E depois disse, eu fui aos serviços saber onde é que estava o projeto e não havia projeto. Para apresentar candidaturas não é preciso projetos. Para apresentar candidaturas é preciso que nos documentos oficiais da Câmara Municipal, vulgo plano diretor municipal, que estejam lá previstas essas variantes. E depois é preciso, houve 10 anos, para, afinal, o novo ciclo implicava essas coisas. É tal continuidade da Câmara. Nestes 10 anos deviam ter feito o estudo prévio, já podiam estar a fazer o projeto de execução e, entretanto, o PRR já está anunciado há vários anos, já podiam ter apresentado as candidaturas. E depois não diziam em público afirmações que tentam, entre aspas, fazer demagogia com as pessoas. E há uma coisa que eu aprendi antes do 25 de Abril. É uma frase que eu aprendi na política que hoje se usa muito. É que eu lembro-me que quando se começava a falar de política e se queria alterar a opinião pública, apareceu uma frase da oposição que dizia: é sempre a mesma melodia. Salazar e a democracia, que não exercia. É sempre a mesma melodia. Marcelo Caetano e a demagogia. Portanto, demagogia não. Digam como estão as coisas, não tentem alterar face a fatos concretos, porque eu já há tempos que falo disso, já há tempos que escrevo disso, e há, de facto, um plano de recuperação e resiliência que está muito atrasado na sua execução e que, portanto, quanto mais projetos lá caírem, mais obra pode ser feita. E aproveitar esses fundos, não é? Exatamente. Que são até 2025. O PRR inclui fundos europeus, cuja grande parte é fundo perdido, portanto, isso é que se deve aproveitar.
Também ontem, mais uma vez, mostrou o seu descontentamento ao ver o nosso mosteiro beneditino continuar à espera de uma candidatura a Património Mundial da Unesco, que já falámos aqui também várias vezes, quando outros concelhos continuam a concorrer a este título e conseguem obtê-lo. Sim, a questão do mosteiro beneditino é uma questão da qual eu também falei já várias vezes. Primeiro, em 2013, a Câmara Municipal preparou uma candidatura do mosteiro beneditino a Património da Humanidade da Unesco. Logo foi lançada essa ideia e foi apresentada publicamente numa sessão exatamente no mosteiro, no antigo Museu Abade Pedrosa. Isso foi notícia nacional e deu-se um fenómeno muito interessante. Muitas pessoas, só pela notícia, vieram visitar a nossa igreja, a nossa Câmara, a Escola Agrícola, para conhecer este mosteiro. Este mosteiro é emblemático. É um dos melhores mosteiros do Norte. Ainda tem muita qualidade. Porquê? Porque foi utilizado na igreja, pela Igreja Católica, na zona da Escola Agrícola, pelo Ministério da Educação e o resto pela Câmara. Portanto, foi uma boa candidatura que, na minha opinião, também nunca mais seguiu. Houve uma altura em que se falou no antecessor da atual Presidente da Câmara, que disse que estava a ser organizada uma candidatura comum de vários mosteiros. Eu vi logo que a ideia não tinha pernas para andar, porque nunca mais apareceu essa candidatura, e isso foi negativo, porque na final não continuaram o trabalho junto à Unesco e da Comissão da Unesco para Portugal, porque até podiam ter socorrido especialistas na matéria, melhorar a candidatura, apresentar propostas. E foi por isso que ontem pus este posto. Porquê? Guimarães, a Câmara de Guimarães, apresentou uma proposta de classificação para a zona do Rio de Couros, a chamada Zona de Couros, que é uma zona de indústria antiga, de tinturaria, onde tratavam os couros, muito famosa naquela zona, mas que não tem o valor cultural, religioso, social que tem o nosso mosteiro. Já foi aprovada pela Unesco. Portanto, o mosteiro beneditino de Santice não vê a sua candidatura andar para a frente. E Guimarães já nos ultrapassou, e outros municípios. O problema é que aqui há tempos também disseram: não, nós não vamos apresentar já a candidatura à Unesco. Primeiro vamos fazer obras. E depois é que apresentamos a candidatura. Como? Então, inverte-se a situação. Para se fazer obras, é preciso ter essa candidatura aprovada. É lógico que, sendo aprovada pela Unesco, tem condições para depois ser candidatada a fundos europeus. E depois, com os projetos de recuperação, aí sim faz-se a obra. Agora, inverter tudo, começar já as obras, com o quê? Sem projetos, sem financiamento, sem nada? Não. Penso que também é um erro, também não devia ter sido dito assim. A minha opinião é que se trabalhe também aí para a apresentação de uma grande candidatura que só ia valorizar o nosso património cultural, o nosso património arquitetónico, o nosso património religioso e o nosso património mesmo social. A classificação mundial do nosso mosteiro beneditino iria atrair a Santice muitos turistas. O turismo precisa ter zonas âncora, como é aquela zona, está a perceber? E não é preciso esperar por maturar os projetos. Quando se matura muito, eu faço-me lembrar a carne maturada. Eu não gosto de carne maturada. E a carne maturada até chega a apodrecer. Portanto, não. Maturar não é necessário. É preciso fazer, executar. E apodrecer está quase. E é preciso que os executores sejam fazedores. Como dizia o nosso primeiro-ministro no outro dia. Agora, a hora já está a avançar, fazer só uma nota rápida sobre a educação. O ano letivo ainda mal começou e já são muitos os protestos. Que caminho levará a educação em Portugal? Sim. Ora bem, há uma coisa que eu tenho de dizer. A educação, há uns anos atrás, era um desastre completo. Nunca as aulas abriam no mês de setembro, nem para lá caminhava. Quando abriam em outubro, já era uma maravilha. A colocação de professores era um desastre completo. Agora há outras reivindicações. E bem, os professores querem que a sua situação precária desapareça. Muitos já conseguiram. O ministro já anunciou que há muito mais ministros nos quadros do que havia.
Agora há um novo fenómeno. Fruto das crises sucessivas da educação, há falta de professores. Há falta de professores. O ano escolar está a ser polémico porque já estão a ser anunciadas greves. O ano passado foi um ano muito mau porque houve muitas greves. Eu acho que os alunos foram muito prejudicados e é preciso pôr tudo em consonância. Eu penso que a função do Ministério é essa. É pôr as escolas, através dos seus diretores, dos seus professores, os pais encarregados de educação e os alunos, todos a pensarem em conjunto e evitarem os litígios permanentes. Os professores reivindicam direitos que acham que são deles, alguns são perfeitamente legítimos, são questões já muito antigas, algumas. A questão da reposição dos seus salários é uma questão muito importante, mas eu penso que este clima de litígio pelo qual se está a enveredar, o anúncio de greves a curto prazo, o anúncio de semanas inteiras de greve, não é nada positivo para as escolas e a vítima de tudo isto vão ser as nossas crianças, os nossos alunos, e eu espero que o Ministro seja mais proativo e consiga ultrapassar esses problemas através de negociações, que é o único processo que dá. Possivelmente o Sr. Ministro das Finanças terá de libertar do Orçamento de Estado dinheiro para que sejam resolvidos alguns dos problemas, embora eu pense que o problema da educação não é só um problema de dinheiro. Também é, mas não é só. Pois. Por fim, dar os parabéns ao Ginásio Clube Santo Tirso, que comemorou no passado dia 16 de setembro 62 anos de existência. O Ginásio Clube de Santo Tirso é a instituição do nosso concelho com mais atletas, com mais associados. É, de facto, uma instituição emblemática. Completou 62 anos. Eu acompanhei muitos anos o ginásio, tenho familiares que são do início do ginásio, foram atletas desde o início, também já têm os 61 ou 62 anos de associado. Conheço bem o ginásio, acompanhei a sua evolução, desde que tinha instalações que era o pavilhão só. Lembro-me perfeitamente de a Câmara ter cedido definitivamente o terreno onde são as instalações de ginásio ao ginásio, porque ele não era propriedade de ginásio. Isso permitiu que fossem feitos alguns grandes financiamentos. A piscina do ginásio foi feita quando eu estava como vereador na autarquia, foi um investimento muito bom. A Câmara ajudou muito esse investimento. Lembro perfeitamente que a opção que tomamos de avançar com o pavilhão desportivo municipal teve como objetivo também ceder horas durante a semana e durante os dias para que lá pudesse ser praticado o desporto, os esportes que o ginásio pratica também, ginástica desportiva, handebol, voleibol e outros esportes. Portanto, o ginásio é de facto uma instituição fabulosa e eu daqui envio os meus parabéns e dou os meus parabéns a todos os órgãos sociais porque têm feito um trabalho notável. Também para os técnicos que os acompanham e para os atletas, a quem se dirige fundamentalmente este serviço público, é um verdadeiro serviço público, e por isso eu acho que o ginásio merece continuar a ser apoiado, como tem sido desde há anos, para que possa evoluir sem que se perca a cabeça. Porque também, quando se tem algumas modalidades, tem de se ter cuidado ao entrar no profissionalismo e noutras variantes, porque depois pode haver problemas. Mas eu penso que quem está à frente dos órgãos sociais sabe perfeitamente o que deve ser feito e envio os meus parabéns ao ginásio. Uma nota também para a comemoração do 3º aniversário do Diário Santo Tirso, que foi um sucesso. Certamente, tive toda a honra de estar aqui na comemoração do 3º aniversário do Santo Tirso Digital. Diário Santo Tirso. Aqui bem representados pela Sílvia e pelo João, que está ali nos bastidores a acompanhar tudo isso. Portanto, os meus parabéns, essencialmente para vocês que há 3 anos tiveram a coragem de avançar e hoje, em termos informativos, em termos digitais, vocês estão na frente. E eu não digo nada de especial porque os resultados das sondagens dizem bem quais são, os estudos que são publicados dizem bem qual é a área
de tempo que vocês ocupam, o número de programas que fazem, a informação diária, permanente, vocês não têm fins de semana, não têm feriados, não têm noites, não têm domingos, com prejuízo da vossa família, e portanto só tenho a dizer que foi muito bom estar aqui no 3º aniversário. Estiveram aqui representantes de todas as forças políticas, uns oficiais, outros não. Foi engraçado juntarmos aqui os partidos todos. Não, foi muito bom. Foi uma grande movimentação aqui no Centro Comercial dos Carvalhais. Acho que nunca esteve tão cheio. Eu acho que aqui os comerciantes também ficaram felizes por isso. Vi aqui muita gente que possivelmente não sabia exatamente onde eram as vossas instalações, que são simples, mas são eficazes, e portanto continuem a divulgar, continuem a informar, continuem a trabalhar, porque vocês trabalham sem rede. Vocês fazem um exercício público que não é fácil. E nem sempre as pessoas estão convosco. A grande parte das pessoas estão, mas quando não se tem a unanimidade, e a unanimidade é sempre difícil. Às vezes é bom. E o que eu espero é que aí também todos colaborem neste processo, que é um processo de divulgação da informação, de acompanhamento das ações e de divulgação do nosso Conselho, e vocês fazem um trabalho notável, é a minha opinião. E sem dúvida que quem está connosco esteve cá e fez questão de estar presente, e tivemos aqui mais de 200 pessoas ao longo de todo o dia, e por isso estamos gratos a toda a gente, assim também, que acaba por fazer parte desta equipe. Sim, eu sou uma pequena peça, faço aqui um programazinho de 15 em 15 dias e por aqui me fico, não é? Porque vocês têm um trabalho muito mais vasto. Vocês estão sempre no ar, vocês fornecem informação em todo o lado, portanto, e estão presentes, vocês vão lá. Obrigada, e regressamos então daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.